Ronilson Pacheco conosco a partir de agora para a gente entender esse Brasilzão. O que está acontecendo nesse país, Ronilson? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, professor. Se o professor não souber explicar o que está acontecendo no Brasil, imagina nós, né? Muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês. Professor Janete, uma grande admiração. E a última vez que eu encontrei com o professor, rapidamente, foi uns 2 anos atrás. É uma conversa fechada na Fundação FHC. E aí eu fiquei como tinha pouca gente, fiquei com vergonha de tietar, mas aqui eu quero Agora você assumir tieta minha admiração. Obrigado. Minha admiração pelo professor. Eu já tieto ele toda hora. Vamos lá, Ronilson, quando eu vi hoje essa troca de mensagens, né? Ontem, na verdade, a Malu já tinha soltado uma delas, né? E hoje veio todo o conteúdo. É muito impressionante, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal trocar mensagens que esse inicialmente era um banqueiro que tinha cometido crimes financeiros, mas a gente viu que não, né? Os tamanhos dos crimes ou que ele queria cometer, a influência, é uma coisa gigantesca, né? Como é que você analisa, Ronilson, né? Como explicar para a sociedade brasileira algo nesse sentido? Fabiola, não tem como explicar e dificilmente a sociedade brasileira leva a sério qualquer tipo de explicação. A verdade é que existe um descrédito total de grande parte da sociedade brasileira com relação a essas relações que atravessam as grandes esferas de poder, e a gente só tem exemplos que fortalecem isso, infelizmente. Como eles não têm nenhuma condição de previsão de futuro, o professor falou do patrimonialismo brasileiro, né? Com muitas aspas aqui, essa espécie de casta de poder que a gente tem no Brasil, que são as nossas lideranças, né? Homens públicos que têm um papel extremamente importante, muitas vezes se valem de uma certa inviolabilidade, né? Uma sensação de que aquilo que está sendo feito nunca vai ser alvo de qualquer suspeita, de levantar qualquer dúvida. E a gente também vai aprendendo que o contexto também faz os indivíduos e a sua reputação, né? Então, o Alexandre de Moraes, talvez grande parte dessa... Existe uma frustração, de uma maneira geral, porque é muito recente, né? Tudo que o Brasil vivenciou, né, recentemente, desde os ataques ali do 8 de janeiro, e muito fresco na memória o papel fundamental que o STF teve, né, numa contenção mesmo, né, de forças antidemocráticas, ideias antidemocráticas, à disposição. O Brasil se tornou um case de sucesso nesse contexto, sobretudo com relação aos Estados Unidos, por causa dessa disposição de enfrentamento, responsabilização dos culpados, etc. Então, tudo isso está muito fresco na memória, e sem que essa poeira ainda baixasse, porque a gente ainda respira ainda um pouco dessa poeira do 8 de janeiro, desde novembro passado, nós temos tido uma sucessão de frustrações e impactos com o envolvimento daquilo que foi o baluarte da democracia recente, que é o STF. Primeiro, o Toffoli, numa ação totalmente irresponsável, eu diria até super egoísta, né, de não se considerar impossibilitado de estar nesse julgamento, por mais que ele tenha sido sorteado, como falou o professor. E a gente achava que aquilo ali já era o fundo do poço, quer dizer, depois de tudo que a gente passou, a gente tem que lidar com esse nível de escândalo, e a gente vê que a coisa ela só vai piorando, e essa agenda do Porcaro, ela se tornou um dos maiores escândalos assim, políticos brasileiros, com um agravante. Eu acho que é o primeiro... Bom, está aí o Josias, está aí o professor, mas acho que é o primeiro grande escândalo no Brasil no qual a Suprema Corte está profundamente envolvida. Os escândalos se limitavam a diversos nomes de espectros políticos diferentes, às vezes, né, tanto da esquerda quanto da direita, centro, etc. Tinha figuras de várias tendências, do legislativo e do executivo. E o Master supera todas as expectativas e faz um escândalo onde a Suprema Corte, a última ratio, né, do sistema legal brasileiro, tem envolvimentos significativos a partir de dois membros. É uma investigação, muita coisa para ser vista, as evidências são cada vez maiores, sobretudo como a gente não tem as respostas do Alexandre, essa especulação ela vai seguir, mas é extremamente frustrante politicamente e num ano de eleição, em que as eleições certamente terão
o reflexo de um certo ressentimento da população com relação a... Por um lado, a gente diz, a gente não pode generalizar. No outro, os exemplos vão empurrando as pessoas para a generalização. Professor Janete quer falar aqui do tamanho. Não, acho que o Ronilson levantou um ponto extremamente importante. A gente tem que ter muito cuidado para não permitir que este caso específico leve ao descrédito do sistema de justiça brasileiro. Porque a extrema-direita vai tentar usar isso para melar o jogo. Olha, 8 de janeiro também foi feito de maneira escusa. Não foi. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Criticar erros pontuais de ministros e punir os ministros sem a menor dúvida. Permitir que isso contamine a credibilidade do judiciário brasileiro é um crime contra a democracia. Não pode acontecer. A gente tem que separar com muito cuidado isso, porque o jogo da extrema-direita vai ser esse. Perdeu total a credibilidade tudo o que aconteceu no Supremo nos últimos anos. Não é o caso. Não é o caso. Outro ponto que eu queria complementar o Ronilson, que achei importante, não me lembro também de escândalos desse tipo afetando juízes do Supremo. Mas tem uma outra novidade que me deixou muito triste, ruim, nesse episódio todo. Um ex-diretor de fiscalização do Banco Central, funcionário de carreira, ao que tudo indica, estava no esquema do Banco Master. E isso não tinha precedente. Eu sempre imaginei que o Banco Central tinha demorado para apurar e para liquidar o banco, porque havia uma ordem política, na época do Bolsonaro, para que não intervisse. Agora parece que a história foi outra. Eles conseguiram comprar gente de carreira dentro do Banco Central para não fazer o que tinha que ser feito. Com viagem até para Disney, né? Pois tem ainda esse tipo de detalhe. Fabiola, isso me deixou muito chateado, porque é um centro técnico da maior excelência, o Banco Central do Brasil. Mas, professor, até no Abre o senhor falou, né? O fato da atitude final do Banco Central limpa, de certa maneira, ou não? Porque ele foi afastado, né? Foi afastado, mas aconteceu. Aconteceu. Uma mancha. Teve essa brecha. Felizmente, ele foi demitido, o Banco Central agiu contra uma pressão violenta de legislativo e de judiciário e interviu corretamente. Sim, sim. Agora, outra história, já que a gente está nesse assunto, que eu acho que a imprensa deveria apurar melhor. Se alardeia muito que houve uma perda de 40 bilhões de reais que eram os depósitos feitos, garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso não pode ser. Não pode ser esse valor. O banco captou, o banco comprou muita gente, o banco fez péssimos negócios, mas o banco não perdeu 40 bilhões de reais. Tem ativos que o banco comprou e que podem ser usados e devem ser usados para ressarcir pelo menos uma boa parte. Tem que ir atrás desse dinheiro. Tem que ir atrás disso. Está faltando ir atrás disso, gente. Tem que ir atrás. Ficar dizendo que perdeu 40 bi, não tem como perder 40 bi. Não cola. Vai lá, Josias. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Se não apurar isso, esse dinheiro pode sumir pelo ralo. Sim, importante. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vai lá, Josias. Tem um aspecto, Fabiola, tem um aspecto mencionado aí pelo Ronilson, pelo professor Janete, que de fato é primordial, que é não confundir o comprometimento ou as explicações devidas por determinados ministros com a supremacia do Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso lembrar que o Supremo precisa se dar o respeito para que isso ocorra, né? Essa troca de mensagens do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Worcaro ocorreu uma semana depois do trânsito em julgado do processo contra o Bolsonaro no complô do golpe. Então, uma semana depois de declarar, olha, não tem mais recurso, isso aconteceu em fevereiro, ali no 24 de fevereiro, então uma semana antes estava lá o Alexandre de Moraes conversando com o Worcaro, trocando impressões no WhatsApp. Aí agora, quando ele vai se referir a este episódio, e ministros do Supremo costumam imaginar que não devem nada a ninguém, muito menos explicações, né? O que fez o ministro Alexandre de Moraes?
quando surgiu a primeira mensagem. Ele solta uma nota dizendo, olha, isto é mentira e é uma nova tentativa de atacar a imagem do Supremo. Olha, o Supremo não tem nada a ver com isso. Quem deve explicações é o ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, Fabíola, nós comentamos aqui, o Supremo fazia aniversário de 135 anos e o decano lá, o Gilmar Mendes, o decano do tribunal, ele discursou. E ele disse lá que, literalmente, o Supremo salvou milhares de vidas durante a pandemia, porque se insurgiu contra determinadas providências anticientíficas do então presidente, o Bolsonaro. Ele tem razão nisso. Diz também que o Supremo evitou a debacle da democracia brasileira, com esse julgamento que mandou para a cadeia um ex-presidente da República, os comandantes militares graduadíssimos. Ele tem razão nisso também. E ele diz que, por isso, a imprensa deveria tratar com mais parcimônia o Supremo, deveria respeitar o Supremo. E aí disse aquele raciocínio, Fabíola, que nós comentamos aqui, se descesse um alienígena hoje no Brasil e acompanhasse o noticiário, provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo e que seria a única instituição a merecer aprimoramentos. Foi o que disse o Gilmar Mendes. Evidentemente, o Supremo não concentra todos os problemas da nação, mas perceber a deterioração do Supremo é muito preocupante, né? E notar que o decano do tribunal não percebe essa deterioração, ao contrário, contribui para que ela se acentue quando derruba numa manobra inexplicável, tira lá uma decisão, um mandado de segurança que já estava arquivado há 3 anos, ele captura na gaveta para derrubar a quebra de sigilo da empresa da qual o sócio, o colega dele lá, o Dias Toffoli, é sócio com os irmãos e que transacionou um resort com o esquema do Master, e aí o Gilmar Mendes derruba tudo. Então, como disse, Fabíola, é preciso que os ministros tenham consciência de que não podem utilizar as suas precariedades, acomodar essas precariedades na conta do tribunal, né? E aí vai quando fizerem isso, eles transformam o processo de desmoralização pessoal num processo de carbonização da imagem do Supremo. Então não dá, é preciso proteger o Supremo, inclusive dos seus ministros. Vamos lá, a gente traz um jurista também para essa conversa, para que a gente possa ampliar e saber a gravidade dessa troca de mensagens de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. Quem vai chegando por aqui, professor Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense, conosco a partir de agora. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, Ronilson, bom dia, Josias, bom dia também, professor Dianete. Bom dia a todos. É comum, é normal, é aceitável um ministro do Supremo Tribunal Federal trocar esse tipo de mensagem? Não sabemos o conteúdo do que ele falou, mas podemos saber o que Vorcaro falou a ele e ele respondendo no dia que ele foi preso. Como é que o senhor classifica isso? De fato, não é comum, não é razoável, a depender do teor das mensagens, não é, Fabíola? Também é preciso separar muito bem uma coisa da outra. O fato de ministro do Supremo Tribunal Federal manter, nessa era das comunicações, na era da tecnologia, na era do desenvolvimento avançadíssimo das comunicações, conversação com pessoas, não é de todo um problema. O problema é o teor da conversação e o momento dessa conversa. Não é? Quando nós falamos de pessoas que estão no centro das atenções do procedimento investigativo, de um apuratório relevante, com um ministro, um juiz da mais alta corte judiciária da República, que é um órgão que deve ter autocontenção, comedimento, uma certa distância e, ao mesmo tempo, compreensão do fato social, é claro que isso pode ser da mais alta gravidade. Então, na toada do que comentava agora o Josias, esse tipo de revelação acena para o desgaste profundo da imagem do Poder Judiciário, lança o Supremo Tribunal Federal numa rota de contradição com o posicionamento que ele assumia pouquíssimo tempo atrás de defensor da ordem democrática, de defensor das vidas, no caso da pandemia da Covid-19, e veja, o fato de ele ter feito tudo isso pela sociedade brasileira
significa dizer que ele não fez mais do que sua obrigação constitucional. Ministros da mais alta corte não podem ter nenhum envolvimento com possíveis fatos ilícitos, porque isso, é claro, macula de morte a sua imagem perante a sociedade brasileira, Fabiola. Acaba de sair uma notícia, a gente estava falando e aguardando aqui a fala de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, a defesa de Daniel Vorcaro do Banco Central, do Banco Master, afirmou em nota nessa sexta-feira que pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue a origem de vazamentos de supostos diálogos com autoridades, inclusive do ministro Alexandre de Moraes. Bom, então acaba de sair aqui a nota de Daniel Vorcaro. Essas conversas, diz a nota, foram talvez editadas e tiradas de contexto e têm sido divulgadas para os mais diversos meios de comunicação. A solicitação pede a instauração de uma investigação para apurar a origem dos sucessivos vazamentos de informações sigilosas provenientes dos telefones celulares apreendidos no curso da investigação. Segundo a nota da defesa de Vorcaro, o espelhamento dos dados dos aparelhos apreendidos foi entregue à defesa apenas no dia 3 de março. E o HD foi imediatamente lacrado na presença de autoridade policial dos advogados de tabelião para preservar o sigilo das informações. Apesar disso, diz a nota, diversas mensagens supostamente extraídas destes aparelhos passaram a ser divulgadas por veículos de comunicação nos últimos dias, mesmo sem que a própria defesa tenha tido acesso ao conteúdo do material. Vamos lá, doutor Gustavo, esse vazamento tem que ser alvo de inquérito? Isso é um problema? O vazamento para a imprensa, essas mensagens estarem aí hoje nos veículos de comunicação? Veja, toda vez que se decreta sigilo num procedimento investigativo, existe um nível de sigilo ao qual aquele procedimento fica vinculado. Se, de fato, esse tipo de conversação estava coberto e protegido pelo sigilo, vazamento, divulgação ilícita, portanto, merece investigação. Por quê, Fabiola? Porque qualquer fato ilícito merece divulgação e investigação. Você veja que durante o período da Operação Lava Jato, 10, 12 anos atrás, em que grandes autoridades da República também eram colocadas no banco dos réus e antes, sob investigação atenta da Polícia Federal, também houve vazamentos. E aqueles vazamentos precisaram ser investigados. Não é tolerável esse tipo de vazamento. Todavia, é preciso investigar mesmo, porque o conteúdo das mensagens é gravíssimo. O Brasil também se baseia como nação democrática, como nação constitucional erigida sob as colunas do Estado Democrático de Direito. Ele também precisa de transparência máxima. A sociedade brasileira, que é credora de todas essas instituições e destinatária dos seus serviços, também tem direito de saber tudo o que está acontecendo, portanto, saber o que está por detrás dos véus, das cortinas que protegem essas grandes autoridades públicas, mas não tenha dúvida, são fatos diferentes. Os fatos em si relacionados à operação do Banco Master têm que ser todos investigados, mas se houve um vazamento ilícito de informação, isso também merece uma apuração em procedimento próprio, que não deve em nada confundir nem obstruir as investigações sobre esses gravíssimos delitos relacionados ao Banco Master. Agora, o nosso direito, né? Quando se fala de democracia, o papel do jornalismo, né, professor Eduardo Jannetti? Esse vazamento que Vorcaro reclama, e claro, Alexandre de Moraes também vai reclamar disso. Mas graças a esse vazamento, estamos aqui falando que Alexandre de Moraes trocou mensagens com Vorcaro. Esse vazamento não é um fato isolado, Fabiola. Tem o caso gravíssimo da esposa do ministro prestando serviços a um banqueiro altamente duvidoso, ganhando aquela fortuna que não é comum e sem um objeto definido. Qual é o objeto desse contrato? Ninguém sabe. Então, não é um fato isolado. Esse fato ganha um outro peso quando nós sabemos do que está em torno, do que está perto disso. Josias, tem aí para frente, né, na próxima sexta-feira, inclusive, o julgamento se ele vai ou não permanecer na prisão. André Mendonça atendeu, né,
colocou ele novamente na prisão, Vorcaro, e agora vai colocar isso para o plenário decidir. E é muito curioso, porque entre os ministros que vão tomar essa decisão está lá o ministro Dias Toffoli, né? Além de Mendonça, a turma, que é a segunda turma que vai fazer esse julgamento, marcou o julgamento da decisão do ministro André Mendonça para a próxima sexta-feira, dia 13. Vão lá também tomar essa decisão Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e Dias Toffoli. Ele vai ou não vai participar, Josias? Você tem apuração sobre isso? Ontem estava essa dúvida, né? Participa ou não participa. Ontem fui falar com um dos ministros do Supremo, e ele me contou que internamente o Toffoli está sinalizando a intenção de participar, né? E é preciso notar, Fabíola, que não são apenas os erros que arruinam o magistrado, mas o modo como ele reage depois de cometer esses erros, né? No caso do Master, o Dias Toffoli age como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Então, ele cogita participar normalmente desse julgamento em que a segunda turma vai decidir se avaliza ou não a decisão do André Mendonça de prender o Daniel Vorcaro e outros 3 integrantes aí do seu grupo criminoso, né? Desde que admitiu ser sócio da empresa que vendeu por 35 milhões de reais parte de um resort para um fundo do Grupo Master, o Toffoli está percorrendo ali os salões do Supremo como um inquérito, esperando na fila para acontecer na Polícia Federal. E o Toffoli foi blindado contra a realidade que o assedia, mas a realidade é o único lugar onde o Toffoli ainda pode encontrar um comportamento decente. Então, armou-se no Supremo um teatro para que a suspeição fosse afastada dessa relatoria do inquérito sobre o Master a pedido. O Toffoli se afastou a pedido. Numa reunião secreta, os ministros torpedearam a Polícia Federal, enalteceram a dignidade do Toffoli e registraram numa nota oficial uma hipotética inexistência de suspeição ou de impedimento. Agora o Toffoli sinaliza, está liberado, então ele sinaliza aos colegas realmente a intenção de exercitar a sua dignidade no julgamento sobre a prisão do Vorcaro. E aí esse ministro com quem eu conversava, Fabíola, evidentemente não usou as palavras que eu vou usar aqui, disse que o Toffoli ia votar lá para melhorar a sua situação, mas essencialmente a suspeita desse ministro é que o Toffoli vai usar o julgamento, que começa daqui a uma semana, para lavar a sua própria suspeição, votando a favor da tranca do Vorcaro. Agora, o teor do voto do Toffoli importa menos do que o respeito à lógica, às regras, ao bom senso e à lei. Quem comete um erro e não o corrige, Fabíola, está cometendo outro erro. Ou o Supremo amarra o guizo em algumas das suas togas, ou vai fazer da desmoralização de certos magistrados um processo de carbonização da supremacia do tribunal. Isso não convém ao Supremo. Então é preciso que as pessoas se convençam do que está acontecendo. E o que está acontecendo não é bom. E será pior ainda se o comprometimento de determinados ministros resultar numa imagem que começa a se generalizar de que está comprometida a própria instituição. O Supremo tem que impedir que isso ocorra, Fabíola. Professor Gustavo, estamos com um jurista aqui. Dias Toffoli pode participar desse julgamento? Olha, poder, tecnicamente falando, pode, porque o próprio tribunal decretou às expressas de que ele não está sob suspeição. A arguição de suspeição não foi sequer conhecida pela Corte, de maneira que o afastamento dele da relatoria decorreu, em tese, de sua iniciativa própria em relação aos fatos por conta de sua repercussão. Houve um grande acordo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso é a resposta técnico-processual que eu, como jurista, como advogado, te dou. Agora, do ponto de vista político, metaprocessual, eu recomendaria que ele não participasse em hipótese qualquer. Nós sabemos que esse ministro entrou numa atmosfera de tamanha desconfiança perante a sociedade brasileira que, para o bem da imagem do Poder Judiciário, e repito, Fabíola, da mais alta corte judiciária da nossa República, que é pilar de sustentação do próprio edifício democrático, na medida em que é guardiã da Constituição, a recomendação seria toda no sentido de que o ministro Toffoli
gentilmente, assim como abdicou da relatoria, abdicasse da participação de qualquer votação na segunda turma da Corte para diminuir o efeito do peso que recai hoje sobre os ombros do Supremo Tribunal Federal. Acredito que a suspeita de relações aproximadas do juiz com partes nesse procedimento investigativo, recomendo o seu afastamento. Professor Janete, Toffoli está manchando a imagem do Supremo fazendo isso, se ele fizer? Eu acredito que sim. Agora, refletindo um pouco, Fabiola, a questão filosófica que surge é a seguinte: quem julga os juízes? Nós temos que ter algum procedimento para situações em que é pertinente o impedimento de um juiz. E isso não está colocado, né? Mas nós vamos ter que pensar isso, porque como é que faz? Não pode ter uma instância que está acima de qualquer tipo de controle. Nós não podemos depender do autocontrole, ficou claro. Não podemos. Então, vamos ter que amadurecer algum tipo de procedimento para, eventualmente, deve ser uma coisa muito rara na vida de uma instituição, mas eventualmente considerar seriamente o impedimento de um juiz. Eu acho que nós já temos 2 fortes candidatos a isso. Quer falar quem são? Não, é tão óbvio que... Mas eu adoro o óbvio, eu adoro falar o óbvio. Aqui a gente tem que falar o óbvio, porque parece tudo tão mascarado. O óbvio, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Mas é óbvio. Mas é óbvio, eu gosto de falar o óbvio, né, Ronilson? Que aqui a gente gosta de falar o óbvio. Vai lá, Ronilson, quer pensamento, quer pergunta, quer reflexão, quer o quê? Quero misturar os dois, que já que Então a gente está com vai. Cristiano Ronaldo e Messi aqui no estúdio. Não, eu acho que é uma coisa assim, a gente está falando muito das mensagens, e eu queria fazer uma pergunta antes das mensagens, que são as relações. Eu só troco a mensagem com quem você tem alguma relação. E eu fiquei pensando a partir desse debate, né, do Código de Ética de Conduta lá do Fachin, que é um debate sobre as relações possíveis, né, sobretudo da Suprema Corte. Eu nem posso estender isso para Executivo e Legislativo. Mas as relações, eu tenho certeza que o Porcaro não é o único banqueiro que tem o contato e que conversa com algum ministro do STF, estou jogando aqui no geral. Eu tenho certeza que não é o único bilionário, eu tenho certeza que não é o único que tem relações de poder. Então, um debate sobre as relações que são possíveis, porque para as pessoas comuns, da sociedade normal, do dia a dia, vai tentar um contato do ministro do STF. Você não consegue uma audiência, cara. Você não consegue. Você não vai na Suprema Corte e pergunta: o Fachin está aí? Não, está ocupado. Então, não dá o contato dele, que depois eu mando uma mensagem para ele, para poder falar com ele. Isso não acontece. Então, tem que ter um debate sobre os limites dessas relações. Há relações, há condições, há funções sociais. Eu não posso ser seu amigo, pelo menos não nesse nível de amizade. Você sabe que tem alguma relação com movimentos sociais, então não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que o movimento social já organizou encontro, análise de conjuntura, plenária, seja lá o que for, e convidou algum ministro do STF, e por vezes, a resposta que a gente recebe é o ministro se recusa a ir porque é um campo da sociedade brasileira mais progressista e tal, e se ele for, ele pode ficar identificado como alguém identificado com um determinado campo. E se em algum caso aparece, ele vai ser associado como tendendo para um campo. Tudo bem, a gente aceitou essa explicação, mas isso tem que valer para tudo. Então, o ministro da Suprema Corte não pode ir na festa de casamento da filha de um grande banqueiro, porque isso em algum momento vai atravessar as suas relações. Então, é um debate sobre os limites das relações, sabe? Essas relações de poder, essas trocas de mensagem, trocas de festas, de pegar carona em jatinho para assistir final de... Cara, isso para mim é inaceitável. É muita falta de noção e de urgência do seu lugar como um homem público de um poder desse nível. Se recusar a comprar uma passagem executiva para ir assistir uma final de um jogo e pegar carona num jatinho de um banqueiro. Mesmo que nada disso explodisse, em algum momento essa relação ia ficar sensível. Então, isso, assim, para os professores, né? Um momento de um debate sobre as relações que atravessam esse nível da esfera de poder que é a Suprema Corte.